Olá, olá. Sejam bem-vindos ao podcast Levemente. O meu nome é Ismael Costa e sou hipnoterapeuta. E hoje temos connosco o terapeuta xamânico Léo Águila. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Ismael. Tudo bem? Gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade de estar participando desse podcast. Falar um bocadinho sobre as medicinas, um bocadinho sobre o xamanismo e a gente trocar aí ideias e trocar um papo de forma espontânea, alegre e divertida. Muito bem. E eu acho que nada melhor para começarmos esta conversa com esta pergunta. Léo, quem é o Léo? Quem é o Léo? Uma pergunta que eu me faço há muito tempo, né? Estou em busca também de me conhecer, de onde eu vim, para onde eu vou. São perguntas filosóficas, né? Fundamentais. Mas sou um buscador de mim mesmo, um buscador do autoconhecimento, um buscador do conhecimento, da sabedoria ancestral e estou em evolução, em crescimento. E para além deste Léo que está sempre em busca de se descobrir, como é que tu o podes definir? Uma pessoa alegre, bem disposta, feliz? Sim, hoje eu já me considero uma pessoa mais feliz, mas eu já passei por muitas situações, né, delicadas. Acho que todos nós temos situações difíceis na vida que nos trazem aprendizado, sabedoria e força, né? Mas sou uma pessoa corajosa, determinado e vou fundo onde tiver que ir para poder descobrir o que tiver que descobrir, a verdade, estudar e pesquisar e ser uma pessoa melhor cada dia, que é a minha busca. Claro, né? Que sim, é assim que nós te conhecemos, uma pessoa muito bem disposta, muito alegre e sábia. Léo, nada melhor do que te perguntarmos qual é que foi o teu percurso escolar. Fala-nos um bocadinho sobre o teu percurso escolar. Percurso escolar, bem, eu sou brasileiro, né, como dá para perceber, nasci em Brasília, capital do Brasil. Sou filho de uma mãe professora, pedagoga, e era uma mãe bastante rígida nesse sentido, né, dos estudos, da escola. Então eu já comecei a ler muito cedo, né, e sempre tive muita curiosidade de já pesquisar e ler sobre essas questões sobre a espiritualidade, principalmente sobre ufologia esotérica, né? Então os documentários, livros, revistas, o Trigueirinho, eram os Deus Astronautas, que é um antropólogo muito famoso, que deu origem a uma série de documentários e livros a respeito da antropologia de visitantes, né, de outros planetas e coisas assim. E venho de uma origem católica. Meus pais eram católicos, minha família, né, alguns meus tios eram católicos e trabalhavam na igreja. Depois fui evangélico, fui espírita, fui umbandista, tudo. E quando eu terminei ali o segundo grau, né, que a gente chama aqui como é que chama aqui? O ensino secundário. Secundário. Aí eu fiz uma formação, fiz um curso superior em filosofia, que era meu sonho, né, minha busca, eu gostava muito de filosofia. E fui fazer filosofia em busca desse conhecimento de Deus, quem é Deus, sobre as religiões, etc. Depois eu fiz um curso também fiz uma pós-graduação, né, uma especialização em filosofia da religião. Também comecei a fazer um curso de Direito, depois terminei, Marketing e Publicidade também terminei. E depois fui fazer as formações como terapeuta, constelador familiar, reprogramação neurolinguística e outras mais. Muito bem. E dentro deste estudo todo que tu vens a fazer, desta busca incansável, o que é que foi aquilo, ou então qual é que foi o livro ou o documentário que mais gostaste de assistir ou então de ler, Léo? Eu acho que esse livro que eu comentei, né, Eram os Deuses Astronautas, é um livro que realmente Deuses Astronautas. Eram os Deuses Astronautas. Não sei como chama aqui em Portugal, não sei se é o mesmo título, que ele fala que toda a base filosófica, matemática, de astrologia de 4, 5, 6 mil anos atrás vem de, talvez, irmãos das estrelas que nos passaram esses conhecimentos, né? E ele prova isso, mostra isso com as pirâmides, com achados arqueológicos, com pesquisas relacionadas a isso. Eu acho que esse é um livro muito importante. Mas eu acho que tudo é um complemento e tudo soma e tudo faz com que a gente chegue a um entendimento daquilo que é útil, daquilo que não é útil, que forma as nossas próprias crenças, né? Nós depois na descrição ou nos comentários deixamos o nome do livro para quem tiver interesse de o ler. Sim, eu acho que é importante. Pronto, Léo, e diz-me uma coisa, eu acho que esta é a pergunta que toda a gente anseia. O que é o xamanismo? O que é o xamanismo? O xamanismo é uma filosofia de vida, né? É uma escola que fala
sobre a nossa conexão vibracional com o planeta, com a natureza, com tudo e com o todo. Então a gente conecta através dessa linguagem, através das práticas ancestrais, e eram as primeiras práticas dos nossos primeiros ancestrais ali que nos conseguiram conectar com a natureza, né? Então eles faziam através da observação da natureza, do sol, da lua, dos ciclos, né? Das estações do ano, dos animais. Eles conectavam com aquela frequência, com aquela energia e aprendiam através dessa observação, né? E esse termo xamanismo, ele se popularizou por causa que um antropólogo americano foi lá na Sibéria, que é a origem desse termo, que vem do povo... A origem do xamanismo então é a Sibéria. É siberiano, ali é o norte da Rússia, né, hoje. Então é do povo Tungo, é um povo indígena, um povo ancestral, que veio esse termo, que o shaman significa aquele que vê, né, que na verdade é aquele intercessor entre o mundo espiritual e o mundo material, né. Todas as culturas têm o shaman, né. A gente pode falar do pajé no Brasil, a gente pode falar da mãe de santo, pai de santo, do guru, né, do mago. Então tem vários arquétipos ali que é essa pessoa, que é o curador, que é o organizador, que é o médico, que é esse portador, né, que traz esses ensinamentos, essa conexão entre esse mundo invisível, né, o mundo da consciência universal, para aqui e para o agora, né? Então ele popularizou esse termo, ele escreveu vários livros, esse termo se popularizou para todas as culturas que abordam e ainda mantêm esse conhecimento ancestral, né? Mas cada cultura tem o seu nome, o seu termo, a sua forma. Hoje a gente fala que tudo é xamanismo, né? Mas se a gente for no Brasil, embora hoje também, né, por causa dessa popularização, desse conhecimento do xamanismo, alguns podem até dizer, né, olha, eu faço xamanismo, eu pratico xamanismo, mas na verdade ele está fazendo um estudo dessas práticas, o estudo da conexão dele com a natureza, com tudo, com o todo, através desse conhecimento. Eu acho que este é o momento oportuno, já que estás a falar nisso, Léo. Tu és terapeuta xamânico, és xamã, és curandeiro, és pajé. O que é que tu és? Como é que nós te podemos chamar? Essa é uma pergunta que eu poderia ficar aqui horas e horas falando a respeito, né? E muita gente me pergunta, tu és um xamã, né? Tu és um pajé? Léo, tu és um xamã, és um pajé? Sou um xamã, sou um pajé? Eu posso responder isso de diversas formas. Tá? Se a gente olhar por uma questão antropológica, que é uma antropologia cultural, de um estudo de uma cultura, de um povo, né, as práticas desse povo, nem eu nem ninguém pode ser considerado um xamã, porque não nascemos naquela cultura e não fomos iniciados por um xamã. Compreende-se. Não posso ser considerado um pajé, porque também não nasci dentro da cultura e também não fiz as iniciações necessárias para se tornar um pajé no Brasil, né? Para se tornar um pajé no Brasil, por exemplo, você tem que fazer uma série de jejuns. Tem um jejum do genipapo, depois você tem que ficar ali um ano praticamente sozinho na mata, se alimentando sozinho. Tem várias etapas, então. Tem várias etapas, são vários anos de estudo e nem todo mundo está apto, nem todo mundo quer, porque realmente é um processo muito profundo, muito desafiante, muito exigente, né? Inclusive há pouco tempo agora foi formada a primeira mulher lá no Brasil, a primeira pajé mulher, né? Os Ayanauás. Então, olhando por essa... Ayanauás é uma tribo. É uma etnia da Amazônia, dali mais próxima do Acre, né? Tem os Ronicuins, tem os Tupi-Guaranis. Cada cultura tem a sua forma, a sua forma de fazer essas iniciações, a sua escola, os seus ensinamentos, né? Algumas coisas são parecidas, outras coisas são diferentes entre si, né? Se eu fosse na Índia, provavelmente para ser um guru, também teria que fazer iniciações com o guru e assim por diante. Olhando por essa forma, obviamente que nós temos que fazer o estudo. Olhando por uma questão mais filosófica, né? Se a gente olhar a etimologia da palavra, o xamã, aquele que vê, que é o intermediador, que pode ser também chamado de um médium, né? Então, se eu consigo fazer uma conexão espiritual, se eu consigo entrar no estado vibracional, se eu consigo conectar com os arquétipos, com a natureza, né? Receber insights, trabalhar minha mediunidade, a minha intuição, percepção, clareza mental, conexão telepática, talvez eu possa ser um pajé, talvez eu possa ser um xamã, porque eu já fiz várias iniciações com vários xamãs, com vários mestres, né, com vários terapeutas, inclusive também com pajés e etc. Então eu acredito que eu também estou nessa busca, né, busca desse ensinamento. Passei 10 anos agora fazendo várias iniciações, a busca da visão, vários jejuns, fiz 21 dias de viver de luz, várias formações em busca desse pajé, desse xamã em mim. E né? nestes 10 anos de busca, de formação, Léo, qual é que foi a altura mais desafiadora? O que é que mais te desafiou a fazer? O que é que mais te custou a fazer?
O que mais custou fazer sempre foi o primeiro. Foi o primeiro com o meu padrinho. Eu comecei a tomar medicina, que é a ayahuasca, que é uma medicina ancestral ali dos povos nativos sul-americanos, né? Também ali do Peru, da Colômbia também utiliza essa medicina, que são 2 plantas, depois a gente pode falar um bocadinho mais. Eu fiz o uso dessa medicina em 2013, convidado por um amigo que sonhou comigo e não participar dessa cerimônia. E eu sou muito curioso, muito corajoso, e eu fui lá para ver o que ia acontecer, como é que era, né? Tinha muita curiosidade, achava que tinha que ir na Amazônia para tomar medicina e tinha ali a porta da minha casa. E aquela experiência foi transformadora, foi única, foi um divisor de águas mesmo. Eu percebi que nada estava fora externamente, esse Deus, né? Que ele estava aqui dentro internamente. Então aquilo acendeu aquela chama de buscar esse léu, esse conhecimento dentro de mim, através dos processos terapêuticos, dos retiros, das medicinas, etc. E aí depois de um ano tomando medicina, eu ia a cada 15 dias tomar medicina, foi realmente jogar ali no abismo mesmo, né? Realmente é muito profundo, você fica muito sensível, abre muita coisa chega, muita coisa vai embora, né? Eu fui lá para São Paulo, ele tem uma fazenda lá, ele era uma pessoa que já trabalhava com as medicinas há 15 anos, ele tinha mais ou menos 450 casas filiadas a essa casa, a esse centro, e ele fornecia medicina, enfim, livros, conhecimento para todos esses institutos, casas que trabalhavam com as medicinas. E eu já estava trabalhando com as medicinas ali, mesmo no começo, e fui lá também para poder conhecer, né, para poder também buscar. E fiquei lá 23 dias com ele, e foi muito desafiante. Realmente é um retiro que você fica 23 dias em silêncio total, só pode comer fruta, meditando 8, 10 horas por dia, pranayama, afirmações, okiomi, né? Então é um processo iniciático muito profundo. Emagreci muito, chorei muito, né? Mas quando eu saí dali, que eu voltei, né, eu estava muito fortalecido, estava muito sensível, eu conseguia ver a aura das pessoas, eu conseguia comunicar com esse todo, com a intuição, recebia muitos textos, muitas coisas. Na primeira. Foi uma transformação ali, né? E aí a partir dali eu falei assim, ok, é isso, né? Um estado vibracional superior, muita intuição, muito conhecimento, e eu fui estudar, fui ler mais ainda, fui ver muito vídeo, o Hélio Couto, o Jorge Fonseca, muitos terapeutas, muitas referências, né? Eu mesmo, enquanto hipnoterapeuta, costumo aconselhar muitas vezes ouvir as afirmações do Hélio Couto, porque é muito poderoso e faz realmente bem. E diz uma coisa que eu não entendi, Léo, foi há 10 anos então que entrou o xamanismo na tua vida? Sim, eu estava tomando uma medicina, uma experiência uma experiência com mesa branca, a gente fala que é uma mesa aberta, onde é um trabalho que a gente toca ao vivo, né? Tocamos ao vivo, e eu entrei num processo ali de uma reencarnação minha, né? Onde eu vi eu índio, eu vi eu lá, por mais que eu seja brasileiro, eu vi eu nessa regressão, uma autorregressão que eu fiz, através de um livro que eu estava lendo. Eu falei assim, tem que entrar em alfa e beta, né? E eu falei, vamos fazer isso com a ayahuasca. Fui lá, fiz a ativação e entrei nesse campo energético. E eu vi lá, eu nativo norte-americano, brincando com as crianças, com aquela roupa colorida, com penacho e tudo. E foi muito significante, foi muito profundo, tinha uma relação com aquilo que eu estava vivendo na minha vida naquele momento. E depois, quando eu fui pesquisar e sentir realmente por que eu tinha visto aquilo, porque você entra num processo de crença mental, se aquilo é real, se aquilo aconteceu, se foi uma visão, se não foi uma visão, se foi uma outra vida ou não, eu comecei a fazer uma correlação entre tudo que eu vivia, tudo que eu gostava. As músicas, os filmes, os livros, as roupas, os nomes daquilo que eu me conectava, o cavalo, os animais, né, o lobo. E aí eu vi que aquilo realmente me trazia uma emoção, uma conexão muito profunda. E aí foi quando eu realmente fui lá pro padrinho, que é o xamã Gedeon dos Lakotas. Então ele também tem essa conexão com os Lakotas, né, com os nativos norte-americanos. E aí foi quando eu estudei o cachimbo, quando eu estudei as plantas também de poder, e fui adentrando nessa linha mais profunda do xamanismo. Comecei a produzir os tambores, comecei a produzir os cachimbos, comecei a produzir as flautas, né? E fui trazendo essa lembrança dessa outra vida que eu também já fazia essas coisas lá. Interessante, Léo. E estávamos a falar então das plantas de poder. Fala-nos um bocadinho sobre as plantas de poder, quais é que existem, quais são os benefícios. Fala-nos um bocadinho sobre elas. Se a gente olhar para todas as culturas, todos os povos,
todos os povos, todas as culturas utilizaram plantas e diversos tipos de plantas para diversos tipos de funcionalidades, né? Certo. Obviamente que nós estamos vivendo hoje numa cultura muito mais moderna e a gente consegue ter um medicamento indo numa farmácia, né? Mas até muito pouco tempo atrás, essas plantas e essas medicinas eram vindas da floresta, né? E continuam a vir na mesma? Sim, eles vão lá na floresta, Exatamente. captam essas substâncias, sintetizam e viram os medicamentos que nós tomamos hoje, né? E existem as plantas medicinais, que são essas plantas para curar o nosso corpo físico, dos problemas de saúde que nós podemos ter, né? As inflamações, dores de cabeça, para curar algum tipo de feridas ou coisas assim, né? Com os medicamentos que nós temos. E nós temos um outro grau de plantas que são as plantas de poder, como a gente chama, que são plantas enteógenas, que elas fazem um processo de conexão interna. Então ela aumenta a nossa vibração, nossa intuição, ela aumenta a nossa sensibilidade e nós temos uma experiência espiritual, né? No Brasil nós temos a ayahuasca, na América do Central nós também temos ali o São Pedro, temos o cacto também, que é o peyote, mais ao norte, né? Os mexicanos e os nativos norte-americanos. Temos também o tabaco, que é considerado uma planta de poder, ele é um enteógeno, né? Infelizmente a indústria pegou o tabaco e fez o cigarro, colocou produtos aditivos e químicos ali que nos fazem mal, né? Mas a folha mesmo do tabaco orgânica, ela realmente faz um processo de expansão, processo de aterramento. Ali na África nós temos a ibogaína, né? Na Índia nós temos o soma, né? Então os cogumelos mágicos, os celtas na Europa utilizavam muito os cogumelos mágicos, que tem a psilocibina, também é uma outra ferramenta, né? E obviamente que isso também é utilizado, se você utilizar da forma correta, ritualística, com respeito, no ambiente, né, adequado, com uma pessoa que sabe como está fazendo esse processo, você consegue expandir esses canais e ela faz esse processo espiritual, né? Se você utiliza de uma forma recreativa, digamos assim, algumas é possível, outras não é possível, dentro do meu entendimento. Aí você às vezes pode ter uma experiência às vezes não agradável, uma experiência que você não entra numa frequência realmente superior e pode realmente entrar numa frequência mais abaixo e às vezes não é tão confortante, vamos dizer assim. Muito né? bem. Eu conheço algumas das plantas de poder e realmente são transformadoras. Eu acho que entrou na minha vida e a minha vida mudou também um bocado como mudou a tua. Léo, então dentro destas plantas de poder, uma que é muito conhecida e graças a Deus é a ayahuasca. Fala-nos um bocadinho sobre a ayahuasca, como é que ela é feita, de onde é que provém. Fala-nos um bocadinho sobre ela. Eu já fiz a utilização de várias medicinas, né? Dessas que eu já relatei algumas. E realmente a ayahuasca é uma medicina que a gente chama de medicina madrecita, né? A medicina professora, mestra, né? Porque ela é realmente uma medicina muito amorosa, muito cuidadosa. E ela realmente tem processos incríveis e significantes, né? No Brasil ela é autorizada para uso ritualístico, foi feito um estudo durante mais de 15 anos pelo CONAD, que é o Conselho Antidrogas do Brasil, e foi detectado dentro desse estudo que ela não causa nenhum tipo de transtorno físico, emocional, mental, nenhum tipo de dependência. Né? E por quê? Porque ela é uma substância que tem nessas duas plantas, que é a chacrona e o jagube, que a chacrona é um primo do café, que é uma folha verdinha, e o jagube é um cipó. Né? Então os índios, né, os ancestrais, pegavam essas duas plantas e fervem essas plantas por 1 hora, 2 horas, até chegar a uma graduação ali. Então não existe a possibilidade de ficar ou então viciado ou então mesmo morrer por causa da ayahuasca? Não, ninguém morre tomando ayahuasca, isso é impossível, até porque isso que eu estava falando, ela é uma planta que nós produzimos naturalmente essa substância no nosso corpo, que é a dildiptramina, que ela sintetizada com a serotonina, ela se torna o DMT. Que quando a gente sonha ou fecha os olhos, a gente tem aquelas imagens, aquilo é o DMT. E tem vários estudos, né, vários documentários falando a respeito do DMT, que é a molécula de Deus, que ele é responsável pela nossa ampliação da nossa intuição, percepção e clareza mental. Né? Então nós temos uma glândula pineal, uma glândula aqui no centro da nossa cabeça, o nosso cérebro. Os hindus chamam de terceiro olho, os egípcios chamam de olho de Horus, né? Certo, que teoricamente, né, tem alguns estudos que falam que essa glândula produz essa substância, a dildiptramina, quando a gente está dormindo, né? Depois que a gente acorda olhando para o sol, a gente produz essa substância, né? Então amplia ali a nossa sensibilidade. Então quando a gente faz esse chá, a gente toma um copinho desse chá, né, que é um líquido, e a gente é 0,00000,9 miligramas, né? Uma vez foi feita uma pesquisa para a gente morrer
com a água a gente precisa tomar 19 litros. Para a gente morrer com um ayahuasca, a gente tomar 15 litros, né? Então a gente toma ali 30, 40, 50 ml, depende da graduação, e a gente entra nesse estado de maior frequência, nesse estado de intuição. É como se a gente estivesse dormindo acordado, uma espécie de sonho lúcido. E quando a gente está nesse sonho lúcido, dormindo acordado, a gente tem a possibilidade, a capacidade de entrar ali mais profundamente no nosso inconsciente, né? Então a gente vai ali nas pastinhas, como eu falo, né? Da família, do papai, da mamãe, do trabalho, do eu que eu não assumo que eu sou. E a gente tem um processo muito interessante de olhar a gente de fora, como se fosse uma terceira pessoa. Então ele serve como um catalisador terapêutico, né, da gente com a gente mesmo, de olhar esses medos, esses traumas, essas qualidades, potencialidades, né, defeitos, e mudar, olhar aquilo com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, com mais cuidado, e ressignificar esse processo, né? Obviamente que dentro de um processo acompanhado, dentro de um processo terapêutico, dentro de uma cerimônia com a pessoa que tem uma experiência, né? Porque também tem alguns efeitos ali que as pessoas às vezes acham que estão passando mal, mas que na verdade nós entendemos que são pulgas de limpeza de toxinas, de alimentos, de energias, de frequências, de medos e traumas, de coisas que estão acumuladas durante muito tempo no nosso organismo, nosso corpo, tanto o nosso corpo sutil como o nosso corpo etéreo, né? Muito bem. Léo, e depois de todo este conhecimento que nos passaste acerca das plantas de poder, principalmente da ayahuasca, para quem é que é aconselhável o uso consagrar a ayahuasca? Usa para todo aquele que quer fazer e que tem coragem de se permitir a fazer, né, o uso. Tem vários estudos científicos atualmente que falam a respeito dos benefícios, né, a vários níveis da ayahuasca. Inclusive vai ser feito um medicamento agora com a mesma substância da ayahuasca para depressão, né? É considerado o melhor antidepressivo conhecido atualmente na humanidade, que ele já entra no sistema praticamente automaticamente, diferente dos medicamentos para depressão, né? Então, como ele trabalha ali uma questão das minoaminas oxidase, que são substâncias que nós temos no nosso intestino, que são responsáveis pela produção de dopamina, serotonina, ocitocinas e outras substâncias que são importantes para o nosso bem-estar mental, né, e físico, a nossa alegria, o amor, né, o sentimento de pertencimento, etc. Ela limpa essas substâncias, limpa essas toxinas, para que a gente possa produzir essas substâncias de forma natural, endógena, né? Então a gente fica muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais com esse sentimento de pertencimento, de gratidão, né? Então esse também é um trabalho muito importante e é uma das grandes potencialidades que a medicina tem, que a ayahuasca tem, que é realmente ela fazer esse rastreamento, vamos dizer assim, do nosso corpo, né, dos nossos órgãos, do nosso sistema, e eliminar essa parte dessas toxinas, desses metais, né, e também a parte energética. Então ela entra ali de uma forma a produzir essas substâncias, então ela é incrível realmente. Existem diversos casos no Brasil de centenas de milhares de pessoas que realmente acabaram de não ter mais depressão utilizando a ayahuasca. Léo, eu já acompanhei e já participei também em retiros e eu gostava que tu nos explicasses um bocadinho como é que é feita a cerimónia da ayahuasca, como é que ela é, de que forma é que ela se procede? A cerimônia, tem vários tipos de cerimônias, né? E existem várias linhas de ayahuasca também no Brasil, né? A gente vem de uma linha que é o Santo Daime, que é a linha mãe, como a gente fala, né? Que é do mestre Irineu, que foi ele que teve o primeiro contato com os indígenas ali em 1900 e pouquinho, né? E ele fundou essa primeira igreja, essa primeira doutrina, né? Lá no Acre. Então é um processo diferente. Eles fazem ali um inário, né, dos padrinhos, os cantos que eles recebem ali do astral. Então é um processo é um bailado, como a gente chama, né? 2 para lá, 2 para cá, com maracá e cantando as músicas, né? Tem outras linhas, que é a União do Vegetal também, que é uma outra linha que veio depois, que já trabalha com o processo de concentração. Então nós já ficamos sentados e deitados, com os olhos fechados, ouvindo as músicas, ouvindo os ensinamentos, né? Ali no processo vibracional, com esse estado mais profundo. Cada pessoa, cada padrinho, como a gente chama no Brasil, quem trabalha com essa linha, ou facilitador, vai adquirindo a sua própria forma e sua própria maneira de trabalhar, né? Através das suas experiências. Se você for tomar com os índios, você vai tomar de uma forma. Se você for tomar na UDV, você vai tomar de uma forma. Se você for no Santo Daime, de uma outra forma. E aquilo que a gente chama de neo-xamanismo, que é o que eu trabalho, né? Que é esse xamanismo urbano, onde a gente pode tomar a medicina na cidade, num processo mais terapêutico.
Eu vou fazendo mais ou menos dessa forma também, com toda essa bagagem que eu também tenho com os índios, também, né, comecei a tomar medicina lá na União do Vegetal, com os padrinhos, né, com o neo-xamanismo, vou fazendo esse processo mais profundo. Eu acho sempre, e eu recebo muito isso, muita gente fala sobre isso, a gente ainda não utiliza todo o potencial ainda que a ayahuasca pode ser feito, trabalhado com isso, né? Então a forma que eu trabalho é uma forma assim que a pessoa realmente vai de uma forma mais profunda e eu agrego muitas outras terapias ao processo, né? Que é o Ho'oponopono, que é as reprogramações neurolinguísticas, que é a hipnose, que é o reiki, né? Então a pessoa está ali deitada no processo dela, então ela vai ouvindo essas ativações, essas músicas, para ali fazendo esses processos de ativações mentais ali, limpando, curando, olhando, ressignificando esses processos, né? Léo, eu tenho o privilégio, sinto-me muito orgulhoso de ter ajudado agora no retiro ao fazermos a cerimónia xamânica. E uma coisa que eu gostei muito foi a energia que se sente durante a cerimónia. Para além de coisas muito interessantes, que é a fogueirinha em si, que a gente fez uma fogueirinha, isto leva-nos muito para os nossos ancestrais. E até mesmo o local dos retiros envolve muita natureza, portanto eu acho que no fundo tu és um terapeuta xamânico urbano, mas que também já consegues ter um espaço na natureza onde consegues facilitar as medicinas. Léo, por acaso, enquanto estávamos aqui a falar, eu estava a reparar aqui numa ferramenta tua, não sei se queres falar um bocadinho sobre ela, eu já a conheço, o chamado Curipe, certo? Exato. Fala-nos um bocadinho sobre o Curipe, para que é que serve? Bem, o Curipe é uma ferramenta que a gente utiliza para a gente estar aplicando a medicina do rapé. Certo. Que a medicina do rapé são o quê? São cascas e folhas de plantas medicinais, né, que os índios, né, os nativos sul-americanos e outras culturas também na África também utilizam também o rapé, enfim, existem muitas culturas que utilizam o rapé. Cada um bota as suas plantas conforme a sua região, né? E cada rapé tem a sua funcionalidade. Tem rapés que é para a gente estar mais conectado, para a gente limpar as energias do nosso corpo. Tem rapés que são para a gente limpar o corpo físico. Tem rapés que são para limpar essas secreções de gripe, sinusite, rinite, dor de cabeça, etc, né? E ele também vai um bocadinho do tabaco, que também é a planta de poder que eu falei anteriormente. Então ele faz esse processo de aterrar no aqui no agora. Se você está muito estressado, muito cansado, muito ansioso, você tem a possibilidade de aplicar aquela medicina, ela limpa o teu corpo físico, dá um pouquinho também ali de serotonina, dopamina, então você dorme melhor, pensa melhor, aumenta a intuição. E além, obviamente, também de fazer um processo também que é muito interessante, que é cuidar do nosso corpo para que também nós não ficamos doentes. Então ele é um preventivo, né? É uma medicina que também previne, né? A gente também está com o corpo mais alcalino, mais limpo, para a gente não, obviamente, ter outros tipos de doenças, né? Então, deixa eu pegar aqui, desculpa. Então ele tem esse pozinho que é macerado, né, num pilão, depois é passado em várias peneiras até ele ficar bem fino e ele é aplicado realmente ali na corrente ali do nariz, né, automaticamente. Então a gente já tem um processo de expansão ali e de limpeza automaticamente. Então uma ferramenta muito interessante, ajuda muita gente também a auxiliar em jejuns, algum tipo de vício do álcool, cigarro, outra substância, né? Ele não causa uma dependência física, não causa uma dependência emocional. Obviamente que o estado de você se sentir melhor, mais limpo, mais conectado, dormir, faz com que às vezes você sinta a necessidade ou vontade de aplicar a medicina, como é uma frequência. Muita gente me pergunta, quantas vezes eu devo aplicar? Depende de você, né? O que você sentir. Tem uma frase que eu gosto muito que é: droga é o segundo copo d'água quando o primeiro matou a sede, né? Então quando você usa com respeito, com reverência, com a necessidade realmente daquilo estar sendo útil naquele momento para você, você está usando da forma certa. Se não tem necessidade, se você não está precisando da medicina e está utilizando, aí você deve realmente ter um grau de consciência de falar, não, eu preciso aqui andar com as minhas próprias pernas, vamos dizer assim. Certo, né? Muito bem, Léo. Léo, e dentro disto tudo, ainda agora estávamos a dizer que todas estas cerimónias são feitas com acompanhamento de músicas. Eu estou a ver que tens aí um tambor, é isso? Tem um tamborzinho Lakota. Fala-nos um bocadinho sobre esse tambor, sobre como é que ele é feito, qual é a utilidade dele. Bem, o tambor ele é um dos primeiros instrumentos, né, conhecido pela humanidade,
ele está em praticamente todas as culturas, dentro do que a gente pode chamar de xamanismo, os índios, na África, na Índia, na China, né? Então eles pegavam as peles dos animais, esticavam aquela pele, né? Tiravam a comida ali, a carne, e eles começaram a perceber que quando ela ficava no sol, como está agora, ela ficava mais seca, né? Então ela encontrava um tom, né? Ele ficava com esse som sequinho. Quando ela estava úmida no inverno, ele ficava xoxo. Então eles começaram a desenvolver essas técnicas de pegar troncos de árvores, né, ou pedras, ou outros tipos de coisas encontradas na natureza, para esticar essa pele, às vezes com a própria pele, ou com cordas e coisas encontradas na natureza, e foram formando ali, criando esses instrumentos, né? Então é um instrumento que entra na nossa alma, na nossa ancestralidade, no nosso DNA, na nossa ativação vibracional, que traz essa memória muito mais profunda da nossa ancestralidade, né? Então ele não é só um instrumento musical, mas ele também é um instrumento de cura, de conexão, de poder, né? Ele tem uma vibração que é o 432 Hz, né? Só que obviamente tem toda uma técnica, não é só pegar um aro e colocar o tambor aqui, né? Existe um grau específico para a pele estar esticada, né? A forma de você também fazer esse tipo de amarração ou de cordas também vai de cada cultura para cultura, né? Os nativos norte-americanos, eles têm um calendário chamado... Então, desculpa, é que cada qual tem o seu som, a sua frequência. Para além de todos serem tambores como esse, todos eles, dependentemente da tribo em si, têm um som diferente, uma frequência diferente. É isso que nos estás a querer dizer? Hoje a gente sabe, né, pelos estudos científicos dos equipamentos, que a gente consegue medir que tudo vibra, né, que tudo tem frequência. Né? Então a música, né, as notas musicais, cada uma tem a sua frequência. Quanto mais grave, né, ele vai entrando nas frequências mais baixas, quanto mais agudo, nas frequências mais altas. O tamanho interfere, o tipo de pele, pode ser cabra, pode ser boi, pode ser búfalo, pode ser diversos tipos de peles, e cada uma obviamente tem a sua tonalidade, a sua frequência, né? Então ele tem realmente uma vibração que vibra aqui no ouvido, que realmente faz uma batida do coração, né? A corrente sanguínea entrar num processo ali de vibração diferenciado. Sim, né? E durante uma cerimónia é muito poderoso o tambor xamânico. Sim, as pessoas gostam muito, existem processos que às vezes não precisa usar a medicina, só o tambor em si já faz esse processo de expansão, de conexão, né? Dançando ao redor do fogo, trabalhando também os elementos, né? O fogo, a terra, a água e o ar, né? E a gente vai tocando, cantando as músicas, dançando e se conectando com essa energia da natureza, com o tambor, com os elementais, né? Tanto que, eu não sei se estou certo ou errado, mas as tribos indígenas usam-no como um indutor hipnótico. Sim. O som, a cadência do tambor é usado para se colocar no chamado transe. Exatamente. Vê-se, por norma, eu e quem nos acompanha costuma ver os índios à volta da fogueira e a usar o tambor para criar o tal transe. Exatamente. Muito bem, Léo. E para além do tambor xamânico, eu estou a ver que tu não tens aqui mais nenhum instrumento contigo, mas durante os retiros eu sei que tu os tens. Que outros instrumentos é que tu usas para as cerimónias? A gente trabalha com quatro instrumentos mais especificamente, que são os 4 elementos, que nós trabalhamos também os 4 elementos na linha do xamanismo. O tambor, o xamânico, ele representa a terra, a mãe terra, o útero, né, o coração, o pulsar da mãe. A gente tem um pau de chuva, que é um instrumento que a gente vai chocalhando assim com pedrinhas, né, e com várias coisas que a gente pode colocar dentro, que ele representa ali o elemento água. Né? Nós temos também o maracá, que também tem umas pedrinhas, que é o fogo, né, que é a energia. E nós também temos a flauta, né, que é a nafe, que também todas as culturas também têm flautas, que trabalham o elemento ar. Né? Então trabalhando os 4 elementos, esses 4 instrumentos, a gente também trabalha essas 4 energias em nós, que também é um dos processos que nós temos que fazemos o estudo no xamanismo. Né? Todos nós temos um bocado mais de fogo, um bocado mais de água, ou um bocado mais de ar. Então o importante é que a gente tente encontrar esse equilíbrio também desses elementos em nós, para que a gente também aprenda a fluir, ou a trazer a força, ou a energia, ou a intuição, a clareza mental, né, através dos elementos. Bem, e Léo, eu acho que agora todos nós gostávamos de saber se tu tens alguém que consideres um herói, ou então alguém que tu idolatres, alguém que tu sigas.
Existe alguém? Eu não gosto muito dessa palavra, idolatria, né? O ídolo, né? A gente idolatrar algo ou alguém, né? Ah, obviamente que eu tenho muitos mestres e muitos professores que eu tenho imenso respeito e penso imensamente neles e acompanho sempre ah, tudo aquilo que eles escrevem, falam e pensam, né? Mas eu sempre falo para as pessoas no processo terapêutico, nas cerimônias, que elas sejam fã delas mesmas, né? Que a pessoa mais importante que possa existir na nossa vida somos nós, né? Que nós devemos nos amar antes de qualquer coisa, né? Então, assim, obviamente que eu sei das minhas qualidades, dos meus defeitos e sempre tento buscar esse amor próprio também e sempre tento também colocar que as pessoas também busquem esse amor próprio, delas respeitarem e aceitarem quem elas são, né? E serem felizes com o que elas são dentro da individualidade delas, dentro da personalidade delas, daquilo que elas buscam, né? Para elas serem felizes, Claro que né? sim. Então é nesse sentido, obviamente que eu também tenho um imenso respeito pelo meu padrinho, também tem o mestre Irã, né? Além do meu padrinho, que eu chamo de Deus Lacoste, tem o mestre Irã, que foi a primeira pessoa que eu tomei ayahuasca lá no Brasil, que também é uma pessoa fantástica, incrível, um grande mestre. Ele não tem rede social, ninguém consegue encontrar ele, Que ainda estão. que ainda estão aqui. O meu padrinho já desencarnou, o mestre Irã ainda está aqui. Enfim, tem muitos professores, muitas pessoas que eu gosto muito de acompanhar o trabalho e estudar a respeito. Com, com reverência, com respeito, sem idolatria e sim com admiração. Léo, para além de te encontrarmos no teu espaço, que é onde, desculpa? Matosinhos. Matosinhos, entretanto, tu podes deixar a localização para quem quiser ir até ti, ou então nos comentários, ou então nos retiros da Ânima, certo? O próximo será em 6, 7 e 8 de dezembro. Teremos lá o Léo como terapeuta xamânico, onde lhes irá demonstrar muitas plantas de poder, onde vos irá dar muita explicação acerca do xamanismo. Portanto, nada melhor do que deixarmos aqui o convite para estarem connosco em dezembro, certo, Léo? É isso. Convidar para quem sentir de participar do retiro em dezembro. Nós fizemos o retiro alguns meses atrás e foi incrível, foi maravilhoso, uma equipe fantástica. A maioria das pessoas que fizeram o retiro vão repetir o retiro, tanto que as vagas em novembro já encerraram, porque realmente as pessoas perceberam que realmente é um processo muito profundo, muito significante, e a gente realmente se torna uma tribo, uma família, né? Então lá a gente tem a oportunidade também de conhecer as medicinas, de tomar ayahuasca, de aplicar um rapé. A gente também vai ter algumas surpresas também, que a gente vai fazer outras práticas xamânicas, outras iniciações, né? E com certeza aí é um voar, né? Eu sempre falo assim, vamos voar, né? Um retiro é realmente soltar as asas, dar o pulo, dar o salto de coragem e sair de lá muito, muito mais fortalecido e com todas as potencialidades e qualidades ali mais vivenciadas, para que a gente possa vivenciar o dia e buscar o nosso bem melhor, né? Sabes, Léo, a primeira frase que eu ouvi tua quando, depois de muita procura, descobrir foi: se não for para te fazer voar, que não te tire os pés do chão. E sinceramente, tu és a pessoa que faz voar, e todos os nossos participantes voaram e estão completamente diferentes. Léo, não sei se gostavas de tocar um bocadinho o teu tambor xamânico para Sim, acabarmos claro. ao som do tambor xamânico. Vou Força. tocar uma musiquinha. Posso tocar uma Claro que uma sim. música de força, que tem uma música que chama Águia. Águia não, desculpa. Gavião Real, que é uma música do que eu aprendi lá com o Zé Anauás, que, que eu sempre toco nas cerimônias também, as pessoas gostam bastante também. O que é gavião real? O que? O que? Salve seu aiê errou. O que é gavião real? O que? O
salve seu aiê-erro. Na aldeia ele se encontrou com sua espada de luz, se iluminou. Na aldeia ele se encontrou com sua espada de luz, se iluminou. O que é gavião real? O que? O que? Salve seu aiê-erro. O que é gavião real? O que? O que? Salve seu aiê-erro.